aí, galera? Conseguem me escutar? Digam aí no chat, por favor. Estou hoje aqui com o Bruno Lima. Vocês conseguem escutar o Bruno também? Bruno, diga um oi, um olá. Pessoal, boa noite. Vamos ver se o pessoal diz que está escutando. E aí a gente realmente começa. De boas? Então, galera, mais um Coelho Cast, que é um podcast cubístico aqui. Hoje a gente está com o Bruno Lima. Bruno tá no mundo do Cuba há muito tempo. Ele é advogado, delegado da WCA também. Então, acho que ele vai ter várias histórias legais para contar aí a gente, né, não, Bruno? Isso aí, delegado do WCA, pelo amor de Deus. Enfim, a advogada da WCA foi ótimo. E como eu já tinha falado, o chat hoje vai ficar disponível só para os inscritos subs aqui da Twitch, tá bom, galera? Então, e vai ser postado amanhã no YouTube. Mas no final o Bruno vai responder algumas perguntas, aí eu abro o chat para todo mundo. Então, vamos começar. Desde já, muito obrigada a todo mundo aí que está assistindo. Durante a conversa eu não fico olhando o chat, mas no final a gente vai abrir para vocês fazerem as perguntas, beleza? Então, bora lá, Bruno. Para começar, a pergunta, né, que eu sempre faço no início, é a pergunta clássica, como é que começou aí no mundo do cubo? Eu lembro um pouco da sua resposta, e foi na época ali dos dinossauros, né? Bruno, ele mesmo fabricou o cubo dele, o primeiro cubo. Né, o pessoal brinca aí, né, que eu ensinei a Ernon Rubik a montar o cubo e tal, mas assim, então, primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Suzane. Obrigado pela oportunidade aí da conversa. Eu vi os outros podcasts, né? Assim, no começo eu vi que você sempre fazia essa pergunta, e aí pra falar a verdade, como faz tanto tempo, eu vou ser bem sério, eu não lembro exatamente como é que começou. Eu tentei lembrar, eu tentei, assim, saber a história certinha, igual o pessoal falava, mas eu não lembro exatamente. Foi em 2010, talvez finalzinho de 2009, mas acho que ali em 2010. E, assim, o que eu me lembro mesmo era a gente tava aqui perto de minha casa, aqui sentado, conversando, e alguém falando de alguma coisa de desafios, de coisas difíceis ou talvez impossíveis. E aí surgiu a história do cubo mágico, e aí surgiu talvez esse desafio, assim, de quem conseguiria pegar um cubo mágico e resolver e tal. E eu acho que foi isso que deu aquela faísca, assim, né, aquela vontade de tentar, de aprender. E aí foi assim que, eu acho que foi assim que começou, tá? Minha mãe contou história diferente, meu irmão contou história diferente ainda, Faz mas a tanto minha tempo que ele lembrança não lembra, gente. é tipo isso. E aí você comprou um cubo mágico e resolveu que ia aprender. Exatamente. Aí eu comprei, fiquei naquela primeira de tentar ir resolvendo e tal, aí comecei a procurar coisa na internet, na época não tinha canal da Suzane, não tinha canal de quase ninguém, assim, basicamente eu aprendi, acho que foi pelo site do Renan Serp, Ah, já tinha não foi pelo nem... menos o cubo velocidade. Aí, enfim, eu escrevia todos os algoritmos, as fórmulas no papel, eu ficava pegando depois, então, foi assim, não tinha essa facilidade que tem hoje em dia, não. Isso que é engraçado, né? Porque, tipo, hoje em dia o pessoal só entra no YouTube e digita como montar o cubo mágico que tem milhares de vídeos ensinando. Antigamente não era tão fácil, né? Tinha vídeos, tá? Acho que talvez até tivesse vídeos em português. Eu lembro que na época eu não achei nenhum que me interessasse tanto. O único que eu tinha gostado, que é o que a maioria do pessoal mais antigo assim aprendeu, foi eu não sei pronunciar, mas acho que é Bad Mephisto, que é um cara, assim, eu acho que ele é eslovaco, não sei, mas os vídeos eram tudo em inglês. Inclusive esse cara tem umas histórias muito boas aí, mas basicamente eu tava pegando pelos vídeos dele e pelo site do Renan Serp. Só que eu acabei, como os vídeos não eram muito bons, eu acabei indo por site mesmo, achei mais fácil. Faz sentido. Qual era a história que você falou que era muito boa? Não, tipo, é porque ele é o cara que ensinou todo mundo, assim, fazer cubo e tal, e ele por trás, assim, de um nome que não era o nome dele, né? Basicamente, assim, só se você Ah, realmente sim. pesquisar quem ele era, e aí depois, hoje, ele é, tipo, chefe de inteligência artificial da Tesla, uma coisa dessa. Então ele Nossa! é Caramba! um cargo super alto, assim, ele é meio que conhecido e desconhecido ao mesmo tempo. Ele tem perfil na Imagino. WCA e tudo. E você foi um dos primeiros do Brasil, né? A montar cubo mágico. Um, dois, né? Naquela época. Quando eu comecei já tinha bastante gente, tá? Já tinha bastante gente.
já tinham campeonatos e tudo mais, então, assim, talvez um dos primeiros é um pouquinho exagero, mas certamente, assim, se você for considerar a porcentagem das pessoas, né, que fazem hoje em dia, eu certamente estou ali, talvez entre uns 1%, 2% dos mais antigos. E Bruno, pra quem não sabe, também é daqui da Bahia, tá, gente? Então, a gente se conheceu aqui mesmo em campeonatos e tudo mais. E uma coisa que chamava muita atenção no Bruno era a questão do square, que sempre foi sua modalidade principal, né? O square você gostava bastante. E, tipo, ele era sempre o número 1 nos campeonatos. Ninguém batia ele em questão de square. 3x3 também, Bruno ganhava praticamente todos. Conta aí um pouquinho mais dessa história com o square. O square, assim, logo que eu comecei no mundo do cubo e tudo, 3x3, eu comecei a ver as outras modalidades, que outros tipos de cubo existiam. E quando eu vi uma foto, assim, do square todo desmontado, todo bagunçado, deformado, eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, é isso que eu quero. Vou comprar um. Eu comprei da China, na época demorou acho que 2, 3 meses para chegar. Isso lá em 2010, 2011 talvez ainda. E basicamente quem tinha, assim, de muito bom era o Gabriel Buxan, que, assim, sempre foi o cara que estava acima de mim, né? Então, assim, eu podia até ser o primeiro lugar na maioria das competições, porque ele não estivesse lá. Até cheguei depois a ganhar um campeonato brasileiro, se eu não me engano, competindo com ele. Foi um dos momentos assim, que eu tive mais orgulho. Que ele era o cara, assim, minha meta era chegar nele. Quando eu ganhei dele no campeonato, eu gostei bastante, assim, fiquei bem feliz. Mas é isso, então eu gostei do square. Eu acho que, assim, na época eu fui um dos poucos que treinava mesmo. Eu e ele, a gente treinava mesmo, treinava bastante, e isso que colocou a gente lá em cima, né? Eu não sei, assim, em questão de método e fórmula, eu não sei nem 10% do que esses meninos hoje sabem, mas muita prática eu consegui chegar lá em cima. Se eu tivesse aprendido mais coisas e tal, talvez eu tivesse mais rápido hoje. Hoje eu não consigo mais competir com o pessoal mais novo aí, não. Você ainda treina hoje em dia, tipo, de aprender algoritmos e ficar... Não, Square não. Square, eu acho que já faz mais de um ano que eu peguei no Square. Não tem sido mais... Assim, eu ainda gosto bastante e tudo mais, só que não sei, não é uma coisa que eu gosto muito de aprender coisas novas nele, eu gosto de praticar ele, e praticar por praticar, eu acho que eu estagnei, assim, se eu quiser realmente melhorar nele, eu preciso aprender coisas novas, e no tempo que eu tenho, assim, para treinar cubo, eu tô dando preferência a outras coisas. Entendi. E no caso 3x3, as outras coisas, você tá dando preferência? Principalmente 3x3, que é a modalidade que eu acho mais legal, assim, mais divertida de treinar, mas outros tipos de cubos, 4x4, esses assim, eu gosto, assim, de pegar e treinar um pouquinho. A primeira vez que eu mexi no Square, eu lembro que foi no seu Square, lá no campeonato em feira. Não sei se você lembra. Você não lembra, né? Eu cheguei e falei, esse é o menino do Square, você tem algum aí pra eu ver? Aí você me prestou o Square. Foi a primeira vez que eu realmente mexi no Square. Aí eu falei, nossa, que legal, mas eu não tinha achado não. Tinha achado um negócio estranho, não conseguia nem mover direito. Mas depois eu aprendi e achei da hora. Sim. É muito legal. E em relação aí aos campeonatos e você ter virado delegado, né, da WCA, conta um pouco dessa trajetória que eu sei que não foi fácil, foi meio cansativo até chegar lá, mas... Então, basicamente, assim, desde que eu comecei era muito difícil ter campeonato aqui perto, né? Então, os primeiros campeonatos que eu fui foram em Santos, São Paulo, em lugares bem distantes. Tinha alguns campeonatos em Sergipe, tá? Então, o pessoal de Sergipe era bem animado na época, era um pessoal muito bom, inclusive. E aí eles chamavam delegados de longe, iam para lá. Então, foi uma comunidade mais pioneira, assim, do Nordeste, eu diria. Então, foi quando eu tive um pouco mais de contato. E aí passou muito tempo que a gente não tinha delegado nenhum na Bahia, e a demanda começou a crescer muito, muito mesmo. A gente era um dos estados que mais tinha campeonato, que mais tinha competidores. Sim. O problema é que a gente não tinha ninguém, de fato, para ser delegado, né? Então, por alguns motivos, assim, eu não podia, digamos assim, eu não podia ser delegado, entre aspas. As coisas foram mudando, né? Enfim, eu fui mudando meu foco dentro até da comunidade, minha atuação dentro da comunidade, e acabou que eu comecei a me encaixar mais no perfil de delegado do que, de fato, só um competidor puro. E culminou também com a saída de Tainara, né, que também é delegada, e ela era de Aracaju, então já era um pouco mais perto. Quando ela virou delegada, já ajudou muita gente. Mas aí, quando ela saiu, ela se mudou, então aí ficou realmente sem delegado por perto. Aí foi um período bem complicado e a gente teve que começar a adiantar, de fato, a minha aplicação para delegado. Não diria nem aplicação, talvez, a minha recomendação, assim, para delegado.
E eu lembro que era muito difícil porque era muito caro para trazer os delegados aqui. No caso, quando a Tainara saiu, a gente foi procurar o Pablo. Uhum. Aí, tipo, era muito difícil trazer o Pablo. Você lembra daquele campeonato do Sides que deu literalmente tudo que tinha pra dar de errado, deu de errado naquele campeonato. Ali foi bizarro demais. A gente teve problema com dinheiro, né, pra comprar as coisas. A gente teve problema com medalha, que as medalhas deram errado. Lembra que a gente comprou as camisas também e elas deram completamente errado, a gente mandou devolver. Eu lembro que você saiu da faculdade pra poder fazer depósito e aí teve que fazer isso umas 2 vezes. Foi uma coisa de louco. Aquele campeonato deu tudo errado. Mas aí, depois de um tempo, graças a Deus, o Bruno virou delegado. E logo quando você virou delegado, o pessoal, a gente abusou um pouquinho, né? Foram, tipo, vários campeonatos em muito pouco tempo, porque a gente tava, tipo, meu Deus, a gente precisa de um campeonato. Mas Nossa, foi muito da hora. eu gostei muito. Até o começo da pandemia, se não me engano, eu era o delegado que tinha mais campeonatos por dias, assim, mais Sim, a média de campeonatos do mundo. Tudo bem que é um pouco diferente falar isso, né? Porque eu tinha pouco tempo ainda sendo delegado, mas ainda assim era uma marca relevante, né? Ser o cara com sim, maior média de campeonatos do mundo. Então a gente realmente fez muito campeonato, um atrás do outro. Enfim, foi bem legal, foi uma época bem legal, assim. foi da hora. Foi bem cansativo também, mas eu tenho muitas Sim, eu lembranças boas, imagino né? que deve ter sido. E se não tivesse sido esse momento aí, né, essa pandemia, a gente continuaria fazendo isso. E com certeza estariam tendo muitos campeonatos. Mas, infelizmente, A gente já tinha alguns engatilhados aí, encaminhados, sim, enfim, por toda a Bahia. E, assim, o bom da Bahia também, talvez bom, talvez ruim, é que é um estado muito grande, né? Então a gente consegue fazer em diversas cidades, que tem competidores em diversas cidades, e a gente consegue sim. estar ali dentro dos limites possíveis e poder fazer campeonatos, assim, sei lá, toda semana, talvez conseguiria fazer por causa desses limites. Então, assim, é um lado bom e um lado ruim, mas foi isso que a gente se aproveitou, assim, entre aspas, Sim. para o campeonato. E pra quem não sabe, a WCA tem uma regra que você só pode fazer campeonatos a alguns metros, né, em 15 dias de diferença, um negócio desse. Só que antes não Uhum. tinha, e parece que foi antes que a gente fez 3 campeonatos em um final de semana. Não foi um negócio desse? Não, não, acho que já tinha essa regra. Só que a gente conseguiu fazer nos limites, dentro dos É. limites. Não foi uma semana, não. Acho que foram em 2 semanas, 3 campeonatos, assim, um em cada cidade. Foi um negócio desse. Foi um aqui em Salvador, um em Feira e um em Poções. O de Poções eu não fui. Mas foi loucura esse. Foi muito da hora. O Foi. que é que você sente Mas mais falta de. as distâncias batiam, tipo, certinho, assim. Era, Poções é tipo, mais longo, muito, esse muito defesa era programado. E o que é que certinho. você sente mais falta em campeonatos? Então, assim, eu sinto muita falta dos campeonatos. A gente tá aí mais de um ano sem participar, sem ir para nenhum. O que eu sinto mais falta mesmo é o pessoal, né? Então, Sim, são as pessoas, a comunidade, especialmente aqui da Bahia, imagino que nos outros estados seja a mesma coisa, mas aqui na Bahia é um pessoal muito legal, pelo menos eu gosto muito da comunidade daqui. sim, Todo campeonato tem histórias, tem coisas engraçadas, é muito mais do que só ali a competição, é muito mais do que estar ali tentando vencer o outro, né? A gente é bem amigo mesmo. Eu gosto bastante disso, eu gosto bastante desse contato com as pessoas, de conhecer pessoas novas, né? Da correria, de tudo. De estar ali também competindo, tentando ganhando medalha. Eu sinto saudade de tudo, principalmente das pessoas, né? Acho que é o principal dos sim. campeonatos. As histórias eram as melhores. Tem muita história, gente, pra contar. Qual que vem na sua cabeça quando a gente fala assim, tem muita história pra contar de campeonato? Pode ser boa e pode ser ruim. Eu tô com duas na cabeça. Uma é boa e a outra é ruim. O que é que você lembra aí, alguma? A Tem de primeira história que vem daqui, assim. dos campeonatos daqui. Pode ser, ou de qualquer outro que você foi. Não precisa ser daqui exatamente. Acho que a primeira história que veio na minha cabeça foi. Eu não Eu- lembro qual foi o campeonato, um brasileiro, eu acho, lá em Ah. Santos. Eu tava com o Bruno X Hum. e eu quase perdi o voo aí. Daniel Levin salvou e a gente quase voou no táxi. Bruno X sabe contar direitinho essa história daí, mas foi muita loucura, muita correria aquele dia. Primeira coisa que vem na cabeça. E de um lado é ruim, mas de outro lado é bom porque deu tudo certo, né? Eu lembro da história, E, você contando essa história, eu lembro. mas de história, assim, nossa, todas as viagens, todas as coisas, e até quando não é viagem, até quando é aqui em Salvador, que o pessoal fica Sim, aqui em casa, aí vem um bocado de gente, a gente fica conversando, fica até altas fazendo horas, pizza. tem foto, vídeo, é sensacional, acho muito legal. Todas as histórias, todas as coisas.
não consigo lembrar, assim, eu lembro de algumas, mas... Acha melhor não falar? Eu tô lembrando daquela que deu muito errado do Vila, daquela primeira rodada do 2x2. Você lembra dessa Nossa, história? Essa é, história. Você acha tem que é de algumas boa histórias falar? tem algumas histórias que são mais do campeonato mesmo, né? Das coisas que É. acontecem no campeonato mesmo. Acho que talvez o que eu me lembro mais, assim, são as histórias de fora, sabe? A história do que Hum, acontece no dia do campeonato, depois, antes do campeonato. sim. Mas essa do Vila você acha que é de boa falar? É, né? Já tem tanto tempo. Já Por mim é passou. tranquilo. Já passou. Foi uma vez que teve um campeonato aqui, só que tava muito corrido. Eu nem fazia parte da organização naquela época, nem sei se o Bruno fazia. Só que aí tava Acho muito que corrido e não sei se eu posso falar, mas acho que a delegada do campeonato não tava nessa primeira rodada, foi um negócio desse. E deixou encarregado na mão de outra pessoa. Foi alguma coisa assim, mas era tipo uma rodada, duas no máximo. Só que tava tão corrido que não deu pra passar as regras de início, porque todo início de campeonato, geralmente era o Bruno, inclusive, que passava as regras, porque ele era o que conhecia mais. Aí ele sentava, tem uma foto no Instagram dele, ele sentado e um monte de criança ao redor dele, observando e vendo o que é que ele tava falando, né? E ele passando as regras do campeonato, de como parar timer, que tem a inspeção, o que é que o juiz tem que fazer, etc. E nesse foi, tipo, deu tudo muito errado, sabe? Nessa primeira rodada do 2x2. E a história que mais me marca é que no início você tem que dar 15 segundos para a pessoa poder visualizar o cubo. E isso é feito com um cronômetro. Geralmente é o cronômetro mesmo, aquele pequenininho, e quando não tem é no celular. Só que aí teve uma pessoa que fez isso de cabeça, e a pessoa tava contando na cabeça, tipo, um, dois, três, e avisando na cabeça. Esse aí foi uma rodada assim que deu tudo que tinha de dar de errado, deu nessa rodada de 2x2. E, tipo, a gente correndo contra o tempo e não tinha muito o que fazer. Essa é a pior história que eu lembro, eu acho. Porque hoje a gente ri, mas no dia foi bem punk, sabe? E de boa, eu lembro Se que for pra contar, teve a história que a gente fez um campeonato que no dia anterior, o responsável lá pelo local disse que não sabia de campeonato nenhum, não. Falou, não sabia de campeonato nenhum que vai acontecer amanhã, como amanhã tem assim? campeonato. Nossa, esse aí a gente surtou. Esse Esse aí foi a bem. gente surtou. Mas no final tudo dá certo. A gente corre No atrás, a final deu gente. certo e ainda a gente fez o campeonato nesse lugar aí, foi um ótimo campeonato. Mas no dia anterior, que a gente não passou de raiva, vocês não estão entendendo. Muito, muito punk. E aí eu lembro a gente sempre ia depois no shopping, depois dos campeonatos, sair pra comer, tudo. Então era muito da hora, era muito da hora. E a comunidade aqui da Bahia, como o Bruno falou, é uma comunidade muito unida. Então isso é muito legal. Teve também o que a gente foi lá pra Juazeiro. E aí na volta, eu e o Bruno, a gente tinha prova de faculdade. A gente tava voltando na segunda-feira, de manhã. A gente saiu de noite de Juazeiro e tava chegando aqui de manhã, sendo que a gente tinha prova. Era pra gente chegar acho que 7 da manhã, minha prova era 9. Só que o motorista do ônibus, ele tava a, sei lá, 10 quilômetros por hora. Foi um negócio assim que não dava, sabe? Eu acho que o Bruno tava doente ainda esse dia, não foi alguma coisa de garganta. Todo mundo destruído do campeonato, sem dormir. E quase que a gente não consegue chegar ao tempo. Eu cheguei a tempo, eu fui pra minha prova. Você lembra se você foi? Ah, deve ter ido. Não lembro de perder prova assim. Mas sempre acontece. A gente sempre fica muito cansado, muito morto, mas vale muito a pena. Sim, e foi muito da hora, mas o engraçado era justamente o motorista, tipo, não Eu conseguia lembro. chegar no lugar, tudo engarrafado. E aí o Bruno começava a fazer piada no ônibus, tipo, véi, não tem como. E eu ria muito, velho, eu ria muito. Muito. Era muito divertido. Eu sinto muita falta disso. Com certeza quando voltar os campeonatos, a gente vai fazer algo assim de novo. Porque era muito da hora. Essa história em si é muito boa. A gente correndo contra o tempo pra poder chegar na rodoviária. Muito da hora. Pensando. Sim. E o que é que mais você me conta sobre ser um delegado da WCA? Nossa, faz tanto tempo, né, que eu não Nem atuo lembra. que é um pouco até difícil falar, mas, assim, é um cargo de muita responsabilidade, de muita até seriedade, assim, né? Talvez as pessoas que veio de fora não dê tanto valor, assim, quanto as pessoas que de fato participam dos campeonatos e tudo. A gente está ali carregando o nome de uma associação que tem mais de 100 mil, talvez quase 200 mil membros, e é uma Sim. responsabilidade muito grande,
né? Então, realmente é uma coisa bem séria, uma coisa que, assim, se todo o processo de ser delegado é difícil, é complicado, tem um motivo, né? Porque Sim. realmente é algo que precisa escolher as pessoas certas para aquilo, para exercer o cargo bem, né? Então, mas é um cargo de muita responsabilidade, muito trabalho. Depois de todo o campeonato, assim, quando todo mundo tá morto, acabado e vai descansar em casa, né, a gente ainda tem que ficar passando súmula, ficar revendo um bocado de coisa, ficar escrevendo relatório, então é bem cansativo, mas, assim, é muito recompensador saber que todas aquelas pessoas ali que estão praticando, que estão treinando e se juntam ali, saem das suas cidades, vêm de longe para um campeonato e estão ali porque você está podendo proporcionar aquilo, porque você está oficializando aquilo, né? É uma responsabilidade muito grande, mas uma felicidade muito grande também, porque eu sei quanto importante isso foi para mim na minha vida quando eu era criança, especialmente, de ter delegados que se punham a fazer esse trabalho. Então, hoje em dia, eu estou devolvendo aí para a comunidade, né? Isso é bem legal, velho. Isso é bem legal. E ainda mais que, tipo, hoje em dia, eu acho que, pelo menos, acho que você também, né, claro, não tem mais tanto tempo de treinar. Mas, por exemplo, se tivesse um campeonato hoje, iria do mesmo jeito e, tipo, mesmo que a gente não consiga mais treinar como antes hoje, ainda é uma coisa que a gente gostou muito, sabe? Uma época que treinou muito e continua sendo muito marcante pra gente. Imagino que pra você também seja assim. Com certeza. E principalmente com essa transição para delegado, né, uma das coisas que eu estava comentando antes, é que você deixa de ser, assim, competidor 100%. Então, Sim, tem isso muitas vezes também. você tem que abdicar ali, você está numa final, alguma coisa, mas você precisa resolver, ou você precisa resolver um problema, precisa de qualquer outra coisa de papel de delegado que você tem que colocar na frente do seu papel de competidor, né? Isso não significa que os delegados entram para perder, tá? A gente continua ali tentando, a gente continua dando o nosso melhor, assim, para praticar e para competir mesmo, mas, assim, acaba outras coisas sendo mais importantes, né? Acaba que o andamento do campeonato e como as outras pessoas vão fazer a gente poder ter certeza de que está tudo ocorrendo corretamente, isso é mais importante do que a nossa atuação mesmo, assim, o nosso resultado. Sim, é uma coisa que me dizem muito, que tipo, o delegado não pode ligar tanto pros tempos. Não é muito questão de ligar, é o que você falou, né? De ter que abdicar de algumas coisas. Sim. E você era uma Se for, pessoa. Diga. é aquela coisa, se for o caso de ter que abdicar de alguma coisa, de algum resultado, de alguma rodada que seja para poder o andamento do campeonato dar certo ou resolver alguma coisa, a gente tem que priorizar isso. Sim, e você é uma pessoa que, querendo ou não, eu lembro que você ligava muito pros seus tempos. Por exemplo, quando fazia um tempo ruim, você ficava chateado, tudo. Então aí dá pra gente ver como você gosta, né, dessa questão de poder ser delegado e exercer essa não é profissão que falaria, não sei, Essa essa função, né? causa. É, essa função, essa função. Isso é muito da hora. E nem sempre, eu lembro que você meio que ficava na dúvida, tipo, quando a gente falava de você ser delegado, você nem sempre sabia que queria ser um delegado, né? Você ficava meio na dúvida. E com o tempo, né, com a necessidade, eu acho que você foi aceitando mais essa ideia. Exatamente. Assim, eu achei que, por questão de, assim, a princípio, dessa parte desse perfil mais competidor mesmo, essas coisas assim, que talvez eu não encaixasse tanto. Não me imaginava com perfil de delegado. Mas aos poucos eu fui entendendo melhor a função, fui entendendo melhor meu novo papel dentro da comunidade e acabei aceitando melhor isso e gostando muito. É uma decisão muito boa que eu tomei. Sim, velho. E ajudou muita gente, né? Principalmente a gente aqui da Bahia, com certeza ajudou demais. Você chegou a delegar algum campeonato fora daqui? Em outro estado, que alguém chamou na época? Não, não. Tudo na Bahia e foram vários campeonatos. É para ver realmente que Foram. a demanda é muito grande. Sim, sim, com certeza. Mas você tem vontade, né, quando voltar tudo, ir pra fora. Nossa, tenho muita vontade que qualquer pessoa aí, se vocês estiverem ouvindo aí de qualquer outro estado, principalmente do Nordeste, né? Porque de outros estados talvez tenha gente mais perto. Sim, Mas se quiserem, tô aí, tô disponível, a gente conversa direitinho e vê quais são as melhores formas, mas tenho muita vontade de conhecer é pessoal isso de aí. outros lugares. E pra quem não sabe, uma competição oficial precisa ter um delegado, né, pra oficializar essa competição, senão ela não vai ser oficial. Então já fica a dica aí, se vocês forem aí do Nordeste, tem um Bruno, que é daqui da Bahia. E eu ia perguntar também de FM, né, que é uma modalidade que você curtia bastante. Porque eu lembrei que eu acho que em algumas rodadas de FM você tinha que parar o que você estava fazendo, sendo que tipo, é muita concentração ali para poder cuidar da competição. Aí eu lembrei e resolvi perguntar do FM.
Ainda treina? É, então, nos campeonatos é mais uma vez aquela coisa, né? Por mais que fosse a modalidade que eu mais treinava, que eu mais gostava e mais assim, me importava com o resultado mesmo, ainda assim, se surgisse qualquer outra coisa que o delegado precisasse resolver, era a minha prioridade total. Sobre treinar FM, então, FM ainda é a modalidade que eu acho mais interessante. É a modalidade que eu acho mais legal. E se eu fosse, assim, dizer, uma modalidade que eu quero ainda melhorar muito e que eu quero praticar muito ainda, seria FM. O problema da FM é que é muito difícil de você treinar, porque para fazer uma solução, para fazer uma coisa, você demora ali pelo menos uma hora, tá? E ninguém, assim, ninguém quando tá praticando, aprendendo e tentando melhorar, treina em uma hora. A gente treina em uma hora quando tá perto de campeonato, que aí você tem um limite de tempo. Mas fora de treino perto de campeonato, a gente treina por mais tempo, porque a gente quer, assim, aprender melhor e entender melhor a modalidade. Então, às vezes, uma resolução pode demorar, sei lá, 2 horas. E precisa de muita concentração, precisa de muita coisa, não é igual um cubo mágico normal, que você simplesmente pode pegar e ficar ouvindo um vídeo, ouvindo um podcast e resolvendo. É algo que você precisa de muita concentração e muito tempo. Então, acabou que essa combinação não tem mais funcionado tanto para mim. Então, também faz muito tempo que eu não faço FM, mas tenho muita vontade de pegar e voltar e treinar de novo, porque é muito legal. É muito divertido, muito interessante. FM é muito da hora. Eu já tentei começar, mas não deu. Você sabe, eu cheguei a fazer algumas vezes e dei DNF em algumas, mas no geral não consegui treinar em si. Acho muito complicado. Quando você começa a aprender mesmo, você vê o cubo de uma forma totalmente diferente. É como se você estivesse descobrindo um novo puzzle, assim, uma nova coisa, um novo mundo que é totalmente diferente de tudo que você conhecia. É muito legal. Eu recomendo muito para quem quiser aprender. Também tem a ver um pouco, não sei se tem a ver um pouco, mas eu tava comentando na outra live, no outro podcast que eu tive com a Bia, a gente tava comentando sobre comutadores. Aí eu ainda falei do seu canal, tudo, falando que eu não sei se tem muito a ver com BLD, ela treina BLD no caso. E aí eu falando, e aí eu comentei do seu canal e tal, e aí, tipo, BLD foi um. Eu já vi você fazendo BLD, inclusive uma vez você fez, acho que. Não sei se foi. Não foi com a venda, foi com sei lá o que você pegou pra botar na cabeça pra fazer BLD. E tem muito a ver, tipo, o FM com BLD, e por que BLD nunca te chamou tanta atenção como FM? Tá, então, sobre os comutadores especificamente, os comutadores são úteis tanto em BLD quanto em FM. Tá? O comutador, basicamente, assim, nada mais é assim, uma sequência de movimentos, tá, que vai mudar só algumas peças específicas do cubo. Então, ele pode mudar 3 cantos quaisquer assim do cubo e só mudar isso. Então, você consegue ver a relevância disso para BLD, né? Se você só quer mexer em algumas peças específicas no BLD, então computadores vão ajudar demais. No FM também é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir chegar na resolução exata do cubo mágico. Você consegue chegar em uma resolução muito boa, mas que faltam 5 cantos. Ou então que faltam, sei lá, 4 meios. Ou que faltam 3 meios e 3 cantos, por exemplo. Então, é muito relevante você poder mudar só essas peças. Por quê? Porque você vai voltar na sua solução e vai ver onde essas 3 peças poderiam ter sido encaixadas diretamente, né? Só mudando elas. É um pouco difícil explicar aqui agora, mas talvez vocês forem ver lá no vídeo, vocês vão entender melhor. Então, é relevante para os dois lados. A diferença é, no FM, só vale a pena você fazer os computadores que são pequenos, tá? Então, os computadores de 8 movimentos. Enquanto no BLD, você pode fazer computadores de quantos movimentos você quiser, tá? Vai depender do quão rápido você faz, mas se for 12 ou, enfim, quantos movimentos forem, tanto faz. Então, você tem mais possibilidades no BLD, mas você também tem mais movimentos. E por que não me chamou tanta atenção quanto a FM? Primeiro porque eu acho a FM mais interessante, tá? Você realmente vê o cubo de uma forma diferente. No BLD tem um pouco disso também, mas, assim, é um pouco mais algo de memória mesmo, e até de memorizar algoritmos, de memorizar o próprio cubo, que é muito legal, muito interessante, mas não é tanto entender o cubo a fundo, não é você parar e entender como as peças funcionam e como tudo exatamente funciona, como é na FM. Mas eu acho muito legal, uma das modalidades que eu acho mais legais, e também não pratico muito porque também é muito difícil de praticar, né? Você tem que parar, se concentrar. Eu não consigo fazer 10 stores de BLD assim, uma depois da outra, porque a memória começa a ter uma resolução anterior, então assim, é um pouco complicado, mas é uma das modalidades que eu acho mais legal também. Se eu pudesse, assim, se eu fosse treinar mais um assim para ficar melhor, hoje em dia seria BLD também. Da hora. E outra coisa que eu lembrei, né, que tipo, eu lembrei que no Vila também, de 2017, o campeonato Vila, né,
que eu peguei medalha no FM porque todo mundo deu DNF. E aí me veio na cabeça o questionamento, por que às vezes vocês preferem, vocês que realmente treinam na FM, porque eu só tava fazendo por fazer, mas por que vocês preferem às vezes dar DNF do que colocar uma solve que, mesmo tipo, uma solve que daria o cubo resolvido, mas às vezes parece que vocês preferem dar DNF, que nem o Kim direto dava DNF antes dele conseguir bater o Sa, sabe? Tipo, era um negócio que eu falava assim, mas por que você não colocou qualquer coisa? E eu acho que eu entendo, né? Porque vocês não querem colocar qualquer coisa, vocês querem colocar uma solução que seja legal, né? Que seja os menos movimentos possíveis. É por isso? Então, é o seguinte, tem um problema, assim, do FM, talvez o pessoal que não treina muito sério, assim, não aprende muito sério, talvez não entenda muito, é que no FM, na verdade, a gente, a princípio, tá, nos primeiros 45, 50 minutos, a gente não acha solução nenhuma. Tipo, se você perguntar pra gente como resolve aquele cubo ali, da forma que a gente já fez até agora, a gente não sabe. O que a gente chega é em etapas finais. Então, a gente chega em uma etapa que faltam 5 cantos para serem trocados, tá? Ou 3 cantos, ou como eu tinha falado, 3 meios. E você chega ali no final e, assim, você não tem a solução. Então, muitas vezes o que aconteceu comigo é eu simplesmente não tenho a solução e não tenho tempo de fazer a solução, porque para eu voltar no meu scramble todo, no meu embaralhamento todo, na minha resolução toda, e achar onde encaixar aqueles 5 cantos ali, ou aqueles 3 cantos, isso demanda muito tempo, né? Ainda mais se você não estiver muito bem afiado, assim, muito bem treinado, então isso demanda muito tempo. Então, muitas vezes, pelo menos comigo, não sei os outros, comigo é porque eu simplesmente não tinha a solução. Eu separo ali 15, 10 minutos no final para fazer as inserções, que é o que a gente chama essas trocas aí de cantos ou de meios, e não dava tempo. Ou então eu fazia uma inserção errada, e aí eu voltava na minha solução e estava tudo errado. Então, muitas vezes o que aconteceu comigo era isso. É claro que o recomendado é você ter um esqueleto, que a gente chama, né, que é até onde você chega nas inserções. O recomendado é você ter um esqueleto, mesmo que ele seja mais ou menos, e quando der 15 minutos, você esquece tudo que você está fazendo e vai resolver aquele esqueleto. Mas, pô, vai chegando ali, faltando 15 minutos, 10 minutos, a gente acha que vai dar tempo de fazer tudo e simplesmente não dá. Então, muitas vezes o que acontece é isso. Não é nem que a gente não quer colocar, é que a gente não tem o resultado. Faz sentido. Eu achava que era só porque orgulho mesmo de não querer colocar uma solução ruim, mas não, né? Porque realmente não dá. Isso é da hora. Eu acho a FM uma modalidade muito inteligente. Eu já falei isso em diversas vezes aqui no canal. Aqui e no canal, né? Que eu acho extremamente inteligente a FM. Não sei se eu conseguiria treinar, mas eu acho muito, muito inteligente. E é muito divertido também. Sim, aí já teria que treinar pra poder saber. Mas eu acho cansativo pra caramba. Tipo, eu gostava de pegar o cubo e ficar lá no papel tentando anotar e descobrir, mas eu achava cansativo pra caramba. Tanto que a gente às vezes colocava no início do campeonato, né? Porque quando colocava no final ficava extremamente cansativo. E tinha que ser assim, não podia. Geralmente a gente não colocava no meio do campeonato. Tinha que ser ou no início ou no final. Tem que ser no início e no final, não tem jeito. Sim. Isso Mas é é muito legal, da hora. porque muitas vezes você está conversando com outras pessoas e, assim, é aqueles momentos, assim, de explosão da cabeça mesmo, assim, você vê uma coisa que a pessoa fez e você fica simplesmente impressionado. Todo mundo fez o mesmo embaralhamento, aquele cara achou uma coisa que ninguém achou. Então, assim, eu acho que poucas outras modalidades têm esses momentos, assim, de você ficar boca aberta, assim, com o que a pessoa fez, ou você ficar conversando por horas e horas sobre aquele mesmo Sim. embaralhamento. Claro, tem isso em outras modalidades. E quem você acha que é o melhor FMer do Brasil atualmente? Não sei se você tá muito ligado nas pessoas agora que estão fazendo. Vocês têm um grupo, né, de FM? A gente tem um grupo de FM, mas eu não tenho acompanhado muito. Eu não sei exatamente, não saberia dizer quem são os melhores. Eu sei que Kim ainda tem feito uns tempos muito bons. Tem tido alguns campeonatos online e eu não vi quem ganhou, quem tá ganhando, mas... Eu também Enfim, parei de... pessoal, Marlon, enfim, Andrei, o próprio Andrei, Luiz Felipe, que é o pessoal que são muito bons, mas eu não saberia dizer, assim, hoje quem são os melhores. É capaz de ter alguém muito bom mais novo que eu não tô sabendo. Sim. Eu lembro que você, tipo, admirava muito o Batista, né? Nessa questão de FM. Nem sei se ele tá mais no cubo, acho que nem deve estar. Batista foi totalmente pioneiro em muitas coisas da FM, e era uma das poucas modalidades que você via, assim, uma pessoa muito na frente de todas as outras. Então, foi muito difícil chegar, assim, no nível dele. Até hoje, depois de muito tempo, muita gente treinando, poucas pessoas chegam perto do nível dele, e assim, hoje a gente tem métodos muito mais elaborados, muito mais desenvolvidos do que tinha na época dele, Sim. e ainda assim é muito difícil chegar no nível dele. Então ele
assim, tinha sacadas e tinha a forma dele de ver o cubo era uma forma totalmente diferente. Assim, é daquele tipo de pessoa que ele via realmente o cubo diferente. Ele via coisas, ele descobriu coisas, ele inventou coisas que foram bem legais e até hoje, vendo as soluções dele antigas, de anos e anos atrás, a gente ainda fica bem impressionado com as coisas que ele acha. Isso é bem da hora. Imagino como é que ele não estaria, né, hoje em dia. Ele deu uma parada aí, vez ou outra, ainda quando eu tava treinando mais, vez ou outra ele aparecia. E sempre quando ele aparecia era sempre assim uma solução muito legal. Então, e ele era um cara muito dedicado. Quando ele treinava mesmo, ele era muito dedicado, fazia muitas solves. Eu fiz até uma entrevista com ele em algum canal desses aí. Legal. E ele, assim, ele mostrou realmente, ele praticava muito, ele sabia muito e ele era disparado o melhor do Brasil, talvez da América do Sul todo. E do mundo até, né? Acho que ele ganhou o campeonato mundial. Nossa. Do mundo não era tão disparado, mas ainda assim ele era o melhor do mundo. Era incrível, era muito legal. Que da hora. Ainda é, eles são muito legais. E como foi que você começou a tipo, treinar FM? Você lembra? Eu lembro totalmente, assim, eu não lembro em qual campeonato foi, talvez foi no primeiro campeonato brasileiro que teve, que eu ganhei, tipo, uma medalha de terceiro lugar, alguma coisa assim, fazendo FM do jeito que a galera faz quando tá iniciando, sabe? Fazendo cifop normal, fazendo tudo normal. E ali me criou esse interesse, sabe? Tipo, uma modalidade legal e tal, mas eu não sabia a teoria nem nada desse tipo. Aí depois teve um outro brasileiro, aquele foi em Brasília, que acho que as duas primeiras rodadas eu fui muito bem, eu tinha muita chance de ganhar pódio. Eu lembro disso. Foi muito dolorido. Eu sem saber nada de FM, tô indo bem assim, então, poxa, eu quero muito aprender isso. Eu botei na minha cabeça depois daquilo, acabei dando DNF na última rodada, porque era sorte, tá? As primeiras duas rodadas foi basicamente sorte de eu ter achado algum skip, alguma coisa. Aí eu coloquei na cabeça, não, eu vou aprender de verdade isso, e acabei aprendendo e trazendo, assim, eu diria que eu trouxe um pouco isso para a Bahia, né? Então a Bahia virou uma potência da FM. A Bahia virou uma potência da FM porque ali, naquele momento, eu me inspirei e quis aprender e ensinei. Eu ficava nos almoços lá na faculdade com o Kim, ensinando para ele tudo de inserção, de FM, de NIS, de todas as técnicas eu ensinava para ele, e aí ele foi aperfeiçoando, né? E hoje me passou de longe, assim, mas acho que eu trouxe isso bastante. Aí Andrei, Luiz Felipe, o resto do pessoal a gente tinha campeonatos só de FM aqui na Bahia, não foi? A gente teve alguns. Não, é muito forte. Aqui é muito forte a modalidade. Aqui tem alguns estados que são muito fortes em blind ou em coisas, mas aqui em FM é muito forte. É o estado mais forte em FM do Brasil? Provavelmente, né? Depende muito de como você definiria, né, o estado mais forte, mas que mais assim, pessoas fazem, que mais pessoas fazem bem, talvez seja um dos mais fortes. Eu não sei assim te dizer exatamente, mas eu diria que se não for o mais forte, é um dos mais fortes. Tem muita gente boa. Sim, da hora. E tipo, além de cubo, o que é que você faz? Que você gosta de fazer? Bruno faz elétrica, né? Na faculdade. Faço engenharia elétrica. Estou aí relativamente perto do final do curso. Eu estagio, então hoje o meu tempo tem sido basicamente estágio e faculdade, né? Então tenho tido pouco tempo para cubo, né? O pouco tempo que eu tenho aí eu tento ainda treinar e gosto bastante ainda. Ainda é algo que, assim, acho muito divertido. Acho que o principal é isso. Eu acho muito divertido ainda treinar e praticar e aprender coisas novas e ver vidas e tudo. Só falta um pouco de tempo mesmo. Então, basicamente, hoje o que eu faço é faculdade, estágio, e de coisas que eu gosto de, assim, estar com os amigos, estar com a família, mas seja um pouco mais difícil nesse último ano, né? Não ver os amigos, não ver a família, mas, enfim, é disso que eu gosto, né? De ficar vendo séries, vendo filmes, conversando com pessoas, tentando manter esse contato com os amigos pela internet, jogando Among Us com o pessoal do Cubo aí, que você nunca jogou com a gente. Eu não cheguei a jogar com você. Eu queria ter jogado com você. A gente ainda joga aí direto, o pessoal ainda joga. Vocês ainda estão jogando Among? Legal. É porque a Among teve aquele hype inicial, né? Que foi tipo do nada. E depois desceu um pouco. Mas é legal saber que vocês ainda jogam. Sabe um dia que façam Among. Assim, aquela falta que a gente tinha dos amigos e dos campeonatos, de estar junto com as pessoas, acabou que foi um jogo perfeito para diminuir essa distância, né? Foi muito legal. Aí eu juntei o pessoal dos meus amigos da escola com o pessoal do Cubo, o pessoal hoje em dia já é todo mundo amigo, então é massa. Sim, da hora, velho. Muito da hora. E você geralmente... Eu aposto que você é um ótimo impostor. Aposto.
horrível. Eu sou muito ruim. Sério? Mas então Eu você é sou bom de muito... mascarar o impostor, provavelmente. É, eu talvez seja um pouco melhor nisso, mas como impostor eu sou horrível. E se alguém estiver aí vendo, se Andrei ou João Pedro estiver assistindo aí, eles vão dizer na mesma hora que eu sou péssimo. Francielder comentou aqui. Lembra de Francielder? Também Claro. participava, sim. Tá, comentou aqui. O Vinícius também. Tava muito ansioso, inclusive, para escolher o cast, o Vinícius. E até comentou aqui que o Kim é daqui da Bahia e é recordista, etc. E comentou do Sun City Open 2020. Eu fui pro Sun City? Não. Foi o único que teve, né, em 2020. Lá em Vitória. Sun City Campeonato. 2020? Eu não lembro. Sun City de quê? Sun City não foi o de Vitória da Conquista? Não, Sun City é de quê? Ah, Jequié, é verdade, eu não tinha ouvido. Eu vi Sun City de onde é. Verdade. Qual foi o que teve em Vitória? Não chegou a ter, né? Eu acho que a gente tava planejando. Eu acho que teve o Campeonato Baiano em Vitória, não foi em 2020, é porque eu não tava Verdade, aqui. Campeonato Baiano, é. Eu não fui pra nenhum dos dois desses, que é uma É, não, pena. mas foi bem legal. Eu não lembro exatamente de Vinícius, assim, se ele for lá de Jequié, também é um pessoal muito legal. Sim. Aqueles campeonatos que foram massa. Acho que foi meu primeiro campeonato como delegado, inclusive. E Kim, como ele falou, Kim é muito bom na FM e eu fui o professor dele aí de boa parte da carreira dele de FM. O aluno superou o professor, você comentou, não foi? Que achava que ele tava É, melhor hoje em dia. muito longe. Você sente falta de treinar? Sente, né? Tipo, treinar mesmo. Eu sinto muita falta. Especialmente FM, assim, porque realmente é uma modalidade que todo dia tinha uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que você via uma solução nova de uma pessoa assim no Facebook ou na internet ou no grupo do WhatsApp e você ficava doido, assim, querendo entender, querendo saber como é que a pessoa chegou naquilo. Era bem legal. Da hora. E também, tipo, nossa, esqueci, eu tava com a pergunta feita. Deixa eu lembrar o que é que eu ia falar. Eu ia falar alguma coisa, não lembro se tinha a ver com FM. Ah, sim, eu ia perguntar do seu canal no YouTube, que você postava os vídeos lá e unboxings. Acho que era review, mas você fazia. Você fez uma vez o desafio do J-Perm. E você postava muito conteúdo legal de FM e tal. Por que você parou, tipo, o tempo mesmo? Então, o que acontece foi o seguinte, né? O meu canal lá do YouTube, né? Se aqui pode se chamar assim, ele. O caso foi que em 2017, acho que foi talvez meio ali de 2017, início de 2018. 2017 foi um ano bem diferente, assim, para mim, na minha vida pessoal, em vários motivos, assim. Inclusive, foi a primeira vez que eu tive férias na faculdade, que é quando eu entrei, tinha acabado de ter uma greve, e a gente não tinha férias, então foi um período muito diferente. Eu acabei tendo muito tempo, acabou sendo também, assim, por vários motivos, um período estranho, assim, na minha vida, e eu achei aquilo dali como uma forma de, assim, de poder fazer alguma coisa legal, e principalmente na parte da FM, assim, como eu estava gostando muito de aprender e não tinha material, principalmente em português, não tinha nada na internet, nada. Você tinha que Sim, ficar vendo no fórum lá o que Batista e Carlos conversavam anos e anos atrás. Mas fora isso, não tinha praticamente nada de FM, alguns vídeos de Meneghetti. Então eu falei assim, vou fazer um curso inteiro de Menegas, FM verdade. aqui, para quando qualquer pessoa quisesse aprender FM no Brasil, ia pegar esse curso do início ao fim, ia ficar, já assim, acabando o curso ia ficar muito bom. O que aconteceu é que 2017 passou, as coisas meio que voltaram ao normal, a faculdade voltou e eu acabei tendo menos tempo. E nesse meio termo, assim, de querer fazer o curso de FM, eu acabei gostando de estar ali, de fazendo coisas na internet e tal, e acabei aumentando o repertório de coisas, e isso também acabou atrapalhando um pouco, né? Então, se eu tivesse Sim. só focado em FM, eu acho que eu teria realmente terminado o curso. Eu ainda pretendo voltar e terminar aquele curso quando eu tiver Nossa, tempo, seria assim, eu muito bom. pretendo muito, porque eu quero ter o negócio completo, não vou deixar a coisa pela metade. Sim. Mas eu acabei fazendo outras coisas, porque, por exemplo, eu fiz algumas coisas de 4x4, eu acho algumas reconstruções, eram coisas que, assim, eu queria pegar e aprender como o Max Park estava fazendo o 4x4, então eu queria pegar as reconstruções dele e refazer. Então, refazer isso em vídeo era melhor para mim, porque eu me forçava a fazer aquilo. Refazer as soluções de FM me forçava a fazer aquilo. Então, eu aprendia muito fazendo os vídeos, só que acabou, assim, muita coisa e não terminei o curso de FM, que eu pretendo ainda terminar. Eu sei que faz aí uns 3, 4 anos, mas quando eu tiver tempo, eu ainda pretendo terminar e adicionar as coisas novas que surgiram de lá para cá. E, tipo, ainda tem visita, tipo, ainda tem views hoje em dia, você sabe dizer? Se, tipo, o pessoal ainda assiste. Porque vai ver a pessoa começa e tá esperando o final e não tem o final. Imagina.
Mas, Então, eu sei que todo mundo, assim, todo mundo não, mas boa parte das pessoas que começam e procuram saber como fazer FM, até perguntam nos grupos e tal, a galera já manda logo os links, pelo menos ali para aquele comecinho do sim, meu curso, a parte de computadores está toda terminada, tá? Então, se a pessoa já sabe tudo e falta computadores, então a parte de computadores está toda terminada, toda feita, e muita gente aprende computadores por lá. Eu acho que, assim, muita gente tem aprendido nova, tem aprendido por lá. Isso é muito legal. Eu não sei se tem muitas views, eu não acompanho isso. Vez ou outra aparecem alguns comentários, e aí eu tento responder, tento falar alguma coisa, mas não sei como é que tá hoje em dia, mas computadores, pelo menos assim, se a pessoa quiser aprender computadores para FM, tem tudo lá. Eu acho que eu fiz o curso completinho. isso é da hora, porque, tipo, é um dos poucos conteúdos sobre isso daqui do Brasil. Eu, É, pelo menos, não que sei eu se tem saiba, nenhum outro. Você comentou ah, do... inglês agora eu acho que tem, mas antigamente também na época que eu fiz, eu acho que não tinha nada. Tinha Pra muito, muito você pouco. ver. E aqui no Brasil, com certeza, é um dos únicos também. Eu Por isso pensei até a princípio em fazer o tutorial em inglês, fazer o curso em seria inglês, da porque hora também. eu lembro que não tinha nada, assim, mas eu preferi fazer em português, porque, enfim, era também uma demanda muito grande do pessoal daqui, né? Porque o pouco material que tinha na internet era em inglês, e se tivesse vídeo ainda em inglês, o pessoal ia ficar É, meio confuso, então era melhor fazer em português mesmo. fechou. Andrei apareceu aqui agora. Eu abri o chat pra todo mundo. Porque vamos abrir para as perguntas do pessoal. Com certeza vai ter alguma pergunta perguntando quais são seus PBs. Então, você lembra seus PBs 3x3, né? Porque todos é meio difícil de lembrar. PB em campeonato, eu Não, acho que em campeonato campeonato acho que tem na WCA, né? PB em casa só. mesmo, tipo single. Então, outro dia desse eu voltei assim, a treinar mais 3x3 e tal, e saí alguns tempos 6 baixo. Então, Talvez o meu PB seja 5 bem alto. 5,90 e alguma coisa. Eu acho que eu já fiz um sub 6. Mas se for, é só um. E tipo, que eu lembre, assim, acho que 6,18 foi esse tempo que eu fiz agora nessa hora que eu voltei a treinar. Então, meu PB, assim, digamos, do meu retreinamento, da minha reaparição aí, eu diria que é 6,18. Acho que foi 6,18. da Eu hora. mandei recurso em algum grupo aí também. Não lembro se eu vi. Em média, você lembra? Ah, acho que média de 5 talvez eu tenha algumas médias 8,5, alguma coisa nesse sentido, assim, média de 100, né, que seria talvez o mais É. importante. Eu acho que até hoje eu nunca consegui um sub 10. Se eu não me engano, é tipo 10,04, Sério? 10,03. Eu achei que você tava sub 10. Não, é o maior, sim, assim, o maior problema da minha vida no clube é não conseguir fazer essa média sub 100, sub 10 na média de 100. Nossa, eu jurava que Eu, você eu já tava sub não 10. consegui, eu não tenho certeza, mas eu acho que até hoje eu não consegui. Caramba, isso aí eu não fazia ideia. Mas, tipo, outra coisa, eu pensei agora, você lembra de, tipo, algum mais dois, algum DNF, tipo, doloroso em competição? Vários DNFs mais dois dolorosos. Eu acho que eu sei, inclusive, qual é que você está perguntando. É isso, eu tenho algum na cabeça, mas eu não consigo lembrar qual é, mas eu tenho algum e eu acho que foi com o seu Então, nome. o que talvez o que você tenha aí na sua cabeça foi que lá no campeonato de Juazeiro, acho que foi Não, mas eu acho que Juazeiro, eu não tô pensando nele. Mas esse foi um bem marcante também, bem marcante que você ganhou ali no 3x3, a por gente causa empatou. de um mais Eu dei, dois. eu dei mais dois, a gente empatou na média e o single você passava. Então, se eu não tivesse Foi. dado mais dois, você não teria ganho aquele campeonato. Assim, Sim. eu não tenho, assim, todos mais dois, todo o DNF, eu tenho lembranças não muito boas, mas especificamente, assim, até, de certa forma, uma lembrança legal, assim, né, que você ganhou aquele campeonato e tal. Mas, assim, vários outros. Já teve DNF em final, em coisas que eu fiz coisas Sim. bizarras, mas, assim, acontece, né, a gente supera na hora, a gente fica bem chateado, mas depois a gente olha para trás e tenta melhorar aquilo que não ficou muito bom. Né? Talvez os DNFs que seriam mais dolorosos são de FM, porque você passa tanto tempo ali para, É, entre então. aspas, para nada, né? Então, já viajei só para campeonato de FM e voltei com DNF na média. E aí o pessoal do grupo sempre perguntava, ô Bruno, de novo DNF, sabe? Porque ele, Kim também, Kim antes de bater o Sá, era DNF toda vez, velho. Tipo, era uma coisa assim que, nossa, mas valeu a pena, né, no caso. Valeu a pena. É muita questão de manejamento de tempo e tal. Então, FM são os que mais doem. DNF e FM são os que mais doem. Ainda bem que não tem mais dois em FM. Se
tivesse também É, doeria bastante. imagine. E se na solução faltar um movimento, seria mais dois? Não, não, Seria DNF. DNF. Caramba, essa eu não sabia, a gente podia adicionar. Não é porque não tem como adicionar, né? Mais dois movimentos. É, não sei. É, Acontece, inclusive aconteceu com o Kim uma vez, tá? Que você tá escrevendo a solução, você já tem a solução, tá tudo certo, você tá só escrevendo, e aí manda parar, manda soltar a caneta e já foi. Se o sim, delegado que mandou parar e você ainda escreveu qualquer coisa, ele DNF. pode te dar, porque não sabe o que, é que você escreveu ali. Isso já aconteceu com o Kim, eu lembro que isso já aconteceu numa vez, não foi? É. Eu acho que foi no Vila também. Todas as histórias voltam aos campeonatos do Vila, que eram muito bons. Mas eu acho que o DNF que eu tava pensando foi, na verdade, não foi seu, mas foi no final que você tava. Que eu acho que o João, ele acabou dando DNF porque ele tava com fone de ouvido. Você lembra disso? Foi. E ele não É, tava ouvindo música, mas só dele tá com fone já foi DNF. Aquilo ali foi muito, muito chorado, sabe? Tipo, muito aí eu ganhei doloroso. aquilo. Pra É, você não aí que deve tá. ter sido tanto, mas. Foi um campeonato que não me senti muito orgulhoso de ganhar, mas regras são regras e Sim, receber a sim. medalha, fico feliz também de certa forma, mas, poxa, ganhar assim é meio chato. E não foi o. Tipo, se não fosse o DNF, provavelmente o João teria ganhado, né? Ganho. Por exemplo, no seu caso, que você ganhou aquele campeonato que eu dei mais dois, ali é uma coisa totalmente diferente. O cara deu mais dois e paciência aí, foi erro dele e tal. Mas no caso de João, foi estar com fone de ouvido, um negócio totalmente fora Foi do triste. momento. E ele A nem tava habilidade ouvindo música. minha ali. Foi. É. Mas Ele eu até me lembro falou que. ouvindo lá na hora, mas não era música, não era ninguém falando nada, não era só coisa pra relaxar mesmo. Essa é uma regra que eu não vejo tanto sentido assim, nas regras da WCA. É uma das que, tipo, hoje Se em dia eu você for já. pra pensar, se for pra pensar assim, ninguém vai ficar com alguém falando Não fórmula, alguma vale a coisa desse pena, tipo. nem valeria a pena. Não valeria a pena e tal, mas, enfim, tem muitas coisas que são também pela aparência da coisa e Sim. e para evitar problemas, tá? Vai que acontece, não sei. Então é bom, essas coisas é bom evitar, assim. Eu até gosto dessa regra, eu acho importante. Sério? Antigamente, se você tivesse fone de ouvido e ele tivesse desconectado, você mostrava que estava desconectado, Sim, você podia. Mas sim. hoje em dia não. Hoje em dia não. Assim, Nem assim pode mais. não. Tem muitas regras que Ah, são bem restritas, assim, mas eu acho importante. sim. Tem alguma que você não acha que é besteira? Que não deveria existir? Não, acho que não. Eu acho que, assim, tem algumas mais restritas, menos. Tem muito também um conceito lá dentro da comunidade dos delegados que a gente chama de. Esqueci agora o nome, mas é leniência, alguma coisa assim. Ou seja, a gente tem que. Em alguns casos, a gente pode ser leniente de alguma regra que for muito Sim, estrita, sim. algum caminho muito específico, algo muito absurdo, assim, que, assim, pelo o bom senso diz que você não precisa aplicar a regra à risca. Então, Hum, mas é um caso bem específico, tá? Não é sempre que isso vai acontecer, mas existem casos específicos que isso vale a pena ser aplicado. Mas nesse caso, não. Acho que fone de ouvido é mais preto no branco mesmo e sim ou não. entendi. Antes da gente ler as perguntas, galera, podem mandar as perguntas. Eu ia lembrar que, tipo, teve esse campeonato que você deu mais dois e eu acabei ganhando. E pouco tempo depois, eu não lembro, eu acho que foi o Oxente 2, né, que foi em feira. E a gente teve quase a mesma média. Eu, tipo, eu acho que eu tive 11,81 e você teve 11,80. Aí você virou pra e você ganhou de mim por causa disso. E aí você virou tipo, meu Deus, é muito karma mesmo. Eu lembro disso, tá vendo? Então, foi da hora. Acontece também. E pra mim era muito Gente, legal porque sim, e pra mim era muito legal porque quando eu entrei nas competições, tipo, você era sempre o número um, então chegar perto disso pra mim naquela época foi muito, muito da hora, sabe? Muito da hora mesmo. Sim, vamos abrir aqui as perguntas. João Vinícius está pedindo um salve para a tia dele. um abraço para a famosa tia dele. Ó, Vinícius falou que avisando que o apelido de Vitória da Conquista é Conquista e não Vitória. Eu não fazia ideia. Fui E eu que falei isso? Não lembro. não, Mas, eu beleza. que falei lá em Vitória, só que eu não sabia que o apelido era Conquista. Ah,
BioCube perguntando qual foi o primeiro cubo que você usou no seu primeiro campeonato de 3x3. Você lembra disso? Ah, eu acho. Nossa, o primeiro que eu usei no primeiro campeonato foi. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar, talvez acho que Andrei, o pessoal mais antigo, lembra. Mas eu não lembro nem se tinha marca, mas era o que a gente chamava de DIY, tipo A. Que eram assim, Sim, já do it vi sobre esse yourself. cubo. Thiago Assim, tem um vídeo você. desse cubo no canal dele, na coleção. Nossa, e aquele cubo era muito ruim. Assim, na época era, acho que era o melhor que a gente tinha na época. Sim, Talvez na época dizem que era o começando a melhor. mudar, mas era mais ou menos assim o melhor que a gente tinha, só que dava muito pop, dava muito problema por causa disso. Eu acho que foi o primeiro que eu usei no primeiro campeonato. É, Nossa, é, isso aí é, foi. uma, é um assunto legal porque, tipo, você viu a evolução aí dos cubos, né? Pra esses cubos até cubos que a gente tem hoje em dia. E, tipo, deve ser muito da hora poder ver isso. Você imaginou que um dia ia chegar no nível que tá hoje? Não, nunca imaginei. Foi realmente, assim, por ter visto a evolução, a gente conseguia meio que projetar. Aos poucos a gente conseguia projetar. Mas se você pegasse aquele menino lá de 11 anos atrás com o DIY dele lá e você perguntasse, nossa, hoje em dia você acha que vai ter um cubo magnetizado, com torpedo? Hoje em dia, cada mínimo detalhe é totalmente pensado e toda a engenharia por trás ali de cada mínimo Sim, detalhe para fazer ele ser perfeito assim. Eu nunca imaginaria isso. Nunca imaginaria. E que tem toda uma sim. indústria por trás, é muito dinheiro, muita gente por trás e movimenta bastante, assim. E é muito da hora, né, velho? Muito Nunca da hora. imaginaria nem perto disso. E os lubes de cubo? Eu lembro, você já testou algumas coisas no cubo, tipo óleo de cozinha, com certeza, spray, essas coisas. Eu nunca fui a pessoa que sabe lubrificar cubo, que sabe mexer em cubo, assim, de ajustar, de botar. Eu basicamente sempre usava na forma que estava. Eu gostava de botar só lubrificante em qualquer que fosse, seja Maro ou qualquer coisa, só para tirar um pouco da fricção ali. Agora que eu fui comprar uns lubes da BioCube, agora não, faz tempinho aí que eu Da tô hora, não começando a sabia. aprender a Legal. usar e tô começando a aprender, assim, a saber como é que lubrifica e tal, e entender os tipos diferentes, mas, assim, na minha época não tinha nada disso, não. A gente usava spray de silicone. Eu nunca testei botar nada diferente no cubo. Só em situações muito raríssimas, assim, que, por exemplo, agora quando eu estava em intercâmbio na Europa, eu não tinha Hum, lubrificante, o cubo ficou totalmente seco, eu tinha levado o cubo, e aí eu botei alguma coisa lá, que hidratante de mão, um negócio desse, assim, meu só realmente Deus. seco. E, assim, mas para mim é mais isso, eu não entendo nada de lubrificante. Sim. Mas você tem os lubes da BioCube, então, você comentou. Tem. Tá aí. Legal, eu acho. Você ainda tem esse cubo tipo A, que você falou? Aqui eu tenho aqui, mas até hoje eu não Ou aprendi como é que usa, tá? Então, são muito bons? eu O botei DNA uma vez no tem, tubo, o mas eu DNA tem queria um cheiro muito bom. saber como é que usa nos outros. Sim, mas eu não ouvi. Você ainda tem o cubo, o tipo A? Ou algum cubo daquela época? O tipo A eu acho que eu dei de presente para alguém. E Hum, daquela época, assim, talvez sim, eu acho que o meu primeiro cubo de todos, em 99, tá guardado aí, todo despedaçado na caixa. Agora, uma coisa legal que eu tenho é um cubo da época, tipo, da época mesmo, que era um cubo do meu avô, lá dos anos que 80. massa, velho. Que Bem vermelho, eu relíquia. acho que ainda tenho ele no armário aqui. Nossa, isso é muito, muito relíquia. Real, tipo. Nossa, eu quero ver uma E que foto desse cubo depois. meu avô tinha, guardou por algum motivo, meu avô já faleceu, mas guardou, e minha mãe guardou também, nem Olha que imaginava que legal, ia Bruno. mexer. Muito da hora, E aí real. depois que comecei a mexer, minha mãe achou e me deu. Aí tá aqui ainda. Nossa, tirou foto desse cubo, quero muito ver. Que relíquia real, muito, muito legal. E posso dar até uma procurada, acho que tá ali no armário ali atrás, mas, Pronto. enfim. Sim, o que eu ia falar é que, tipo, se você ainda tivesse o tipo A, que seria interessante lubrificar com os lubes próprios de cubo. Você ia sentir uma grande diferença, acredito eu. Muito Ia bom. sentir alguma diferença, mas o design do cubo era muito ruim, era totalmente diferente. Sim. Ele é todo quadradão, assim, hoje em dia, não sei É, nem se você sabe. eu já vi. Você sabe o que é É, torpedo? torpedo. Eu já ouvi falar. Como é isso? Hoje em dia, todas as peças de cubo vêm com torpedo, assim, que é um mecanismo anti-pop, que não tinha antigamente, a gente Ah, comprava sim, o sim, torpedo sim. separado, encaixava, mas hoje em dia todos já vêm, os cubos já vêm com isso daí, então esse daí nem torpedo tinha, ele dava pop totalmente, Hum, eu é não isso. consigo ver daqui, se eu tiver Eu aqui, já vi, mas eu já vi vídeo desse tipo A porque o Thiago ele tem uma coleção da BioCube que ele compra de cubos verdes.
Aí ele tem esse tipo A verde, aí ele comentou a história do cubo e tal. Ele falou que na época o Rafael Sinotto, o Renan Serpe, foi um dos primeiros cubos que esse pessoal usou e, tipo, na época realmente era o melhor, apesar de ser ruim, ainda era o melhor, sabe? E se eu não me engano, o né? Thiago lubrificou esse cubo no vídeo, ele deve estar falando aqui. E eu acho que fez uma diferença danada. Mas Realmente deve legal, fazer. legal. Mas ainda longe de ser utilizável hoje em dia em Sim, qualquer sim, campeonato. sim. De qualquer cubo de $2 é muito melhor do Sim. que ele. O Meilong é tipo, você compra por menos do que isso, eu acho. Fora. Uhum. Sim, continuar vendo as perguntas aqui, né? Continuar não, porque eu só vi uma. Mas enfim, vamos lá. João Vinícius tá aqui também. O João Vinícius, que é João Pedro, tá aqui também. João Vinícius já tinha falado. Salve pra eles também. A gente falando aqui mal do pessoal e o pessoal aparecendo aí. É, o Vinícius perguntou, Bruno, você acha que um dia o cubo vai se tornar impossível de bater o WR de single? Quem foi que perguntou aí? João Vinícius? Não, o Vinícius. O VCP Cuber. Eu acho que um dia sim, tá? Eu acho que um dia vai se tornar impossível. Eu não sei quanto vai ser, não sei o que vai levar a acontecer isso, mas com certeza algum caso de muita sorte para algum cubista muito bom, com um cubo muito bom, num dia muito bom, vai ser uma combinação assim, das estrelas e vai fazer com que o cara faça um tempo muito difícil, o cara ou a moça, a menina, Sim. fazer um tempo muito difícil de ser batido. Eu acho que sim, eu acho que pode chegar assim nesse nível de ser impossível, mas o que eu acho é o seguinte, sempre que me faz essa pergunta, e me faz essa pergunta já há 10 anos, tá? Sempre que É faz essa pergunta, verdade. à medida que o tempo vai passando, o mais importante não vai ser mais WR, WR5, WR de média, porque isso daí vão ficar sendo não batidos por muito tempo. O mais importante vai ser o campeonato, quem ganhou aquele campeonato, quem é o atual campeão brasileiro, quem é o atual campeão mundial. Então, até em outras modalidades a gente vê muito isso, né? Atletismo, Fórmula 1, quer que seja, os recordes são muito importantes, contam um pouco da história do cubo e da modalidade, mas passam a ser menos relevantes. Tá? O mais importante ali vai ser o pessoal tentando vencer aquele campeonato, ganhar os prêmios daquele campeonato, ser reconhecido por aquele campeonato ali, do que de fato por recorde. Mas eu acho que sim, eu acho que vai chegar um tempo, um nível que não vai mais conseguir bater. Faz muito sentido isso que você falou. Muito sentido. O Luciano perguntou se for mais 2 na inspeção e mais 2 na Solve, é mais 4 ou DNF. No caso seria mais 4, né? Uhum. E até quantos mais pode dar? Eu vi uma vez que era até 8, mais 8 possíveis. Eu Você não como lembro exatamente. delegado, Sim, enquanto vai tendo mais dois, você vai acrescentando mais dois. por exemplo, Tem diga. o limite de mais dois vai ser o limite de regras diferentes que te dão mais dois. Tá? Nunca uma soma de mais dois vai te dar DNF. Sim, sim. A não ser, sei lá, em algum caso muito específico de ter um limite de tempo ali no campeonato, mas em geral não vai acontecer de você tomar mais dois e levar DNF. Eu não lembro quantas regras são. De Sim. cabeça, assim, não lembro quantas regras são que dão DNF, mas se você descumprir todas as regras, você vai ganhar todos os DNF. Ou todos os mais dois, desculpa. Sim. Se começar na inspeção, tipo, passar de 15 segundos, começar antes de 17, seria mais 2. Se começar com a palma, seria mais 2 também? Da mão ao invés dos dedos, no timer? Não, acho que é DNF. Então já não contaria como mais Posso estar 2. errado, tá? Faz mais de um ano que eu não delego nenhum campeonato que eu não É pode ter essa. verdade. Mas eu Mas posso estar errado enfim. aí. Talvez até João Vinícius me corrija, alguém assim, mas eu acho que não. Agora, se você parar o errado, assim, se parar e tocar, por exemplo, uma coisa assim, aí sim é mais dois. Ah, entendi. É, faz sentido. Enfim, dá pra ter vários mais 2 aí juntos, provavelmente até mais do que mais 8. Mais do que mais 8 é ótimo. Eu não lembro Mas deve ter. exatamente. Mas vai somando, vai acrescentando. Ah, o Thiago falou aqui, eu tenho ele, é bem horrível. Então eu que tava viajando aqui achando que ele tinha falado que era bom. Mas realmente é bem horrível. Eu jurava que ele falava que o cubo não era tão ruim assim, que na época, né, claro. Pra hoje em dia, provavelmente não dá. O pessoal mandou aqui, o Andrei mandou 2x2 Lan Lan. Nossa, também aí é das antigas também. O Smith perguntou se isso foi antes da Zanchi. Provavelmente, né? Sim, bem antes. Provavelmente. O Zanchi, o Guhong
foram mais ou menos na mesma época, foi assim, a maior revolução que eu já vi no cubo mágico. Mudou tudo, mudou totalmente assim tudo. Todos os recordes devem ter sido batidos, tudo, porque realmente assim, foi o primeiro cubo razoável que existia no mundo. E você lembra qual foi o primeiro, tipo, bom, melhor do que esses que você teve? Foi algum da Daya? Foi o Gurung, foi. Que na época tinha toda a discussão de qual era melhor, Zanchi ou Gurung e tal, e eu era meio que time Gurung, assim, até porque o Gabriel De Kick, acho que era time Gurung, então eu acreditava nele, assim, e comprei o Gurung, então. Mas, assim, os dois cubos eram igualmente bons na época e igualmente ruins hoje. Recentemente saiu o Gurong V4M. Eu não sei se seria o mesmo Gurong, só que a versão 4, ou se já é um completamente diferente, mas é um Gurong. Eu acho que você acharia muito nostálgico mexer no cubo desse. Ainda mais porque foi um dos primeiros, né, bons que você teve. Acho que seria muito da hora. Também tem muitas lembranças ruins dele me deixando no campeonato, então eu deixar aqui. Tudo bem. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Um delegado da WCA aprovou os loops da BioCube. Ó, uma pergunta muito legal aqui do Fran. Fran, ele treina bastante BLD. Acho que FM não, né, Fran? Acho que eu já perguntei algumas vezes, ele já me respondeu isso, mas agora eu não lembro. Mas ele treina bastante BLD. Ele manda muito bem. E aí ele falou aqui, eu vou tentar ler porque eu não entendo dessas coisas, né? Ele falou, Bruno, você deve, eu não, rapidinho, Fran, daqui a pouco eu leio. Você lembra do Francisco? A gente viu ele em alguns campeonatos, acho que, não lembro se ele tava no de Brasília, mas ele, tipo, Eu acho que eu sei quem é, tá? ele Mas manda muito bem, muito bem. É, tipo, um dos então. futuros aí do Cubo Mágico daqui. Bruno, acho que vale a pena aprender inserções ou com block building, mas talvez uma EO dá pra fazer sub 40. Tá, pera, são duas perguntas aí ou é uma pergunta só? Não, Bruno, acha que vale aprender inserção ou com block building, mais talvez uma EO dá pra fazer sub 40? Tá, com block building e ou você consegue fazer sub 40 bem tranquilo, assim, tá? Não vai ser muito difícil, não. Assim, você tem que ser muito bom, você tem que praticar bastante e conseguir ver coisas de block building que vão ser legais, assim, e talvez você põe skip, mas até sem skip você consegue fazer. Mas eu acho que vale muito a pena aprender inserções. Para sub 40, talvez não precise, tá? Sub 40 é relativamente tranquilo, se você souber block building, souber IO muito bem, dá para fazer, mas com inserção, assim, é muito fácil fazer sub 40. Vocês Então estão vale a pena falando aprender. de BLD, de FM, vocês estão falando de quê? Enfim, Ah, de FM. E sub 40 seria sub 40 movimentos? sub 40 É, movimentos. saquei, saquei. O VCP Cuber falou aqui que o torpedo que você falou é Trax, que é como eu conheço, por isso que eu não sabia o que era, mas agora faz sentido. Que eu conheço pela palavra Trax, que é justamente essa parte aqui mais interna da peça, né? Não é isso que é torpedo? Não, mas acho que é isso mesmo. Ah, eu conheço É que como Trax. Não sabia que chamava de torpedo, mas eu já ouvi falar de torpedo alguma vez em relação a isso, só que eu não lembrava o que era. Uhum. Aí ainda o Andrei falou que lembra que tinha uma discussão sobre usar ou não esses torpedos. Tinha muita discussão. Nossa, e tipo, tinha alguém que achava ruim? Porque pelo visto melhorava muito o cubo. Não, ele prevenia o pop, não melhorava. Tá? Eu acho que ele até piorava um pouco o cubo, assim, a Ah, performance em si, mas você não dava pop, então só disso daí. é, Porque hoje em dia não é tão mais relevante, né? Hoje em dia não tem muito pop, mas antigamente era direto, era toda hora era pop. sim. E acho que a última pergunta aqui que apareceu aqui, você falou um pouco no início. Na verdade, você falou como você começou, mas o Luquinhas perguntou, Bruno, o que te motivou a entrar pro mundo do cubo? Tipo, você aprendeu e o que te fez querer continuar? E aprender método avançado, essas coisas. O motivo que me fez querer continuar e aprender coisas novas é exatamente o mesmo pelo qual eu virei delegado, tá? Só que talvez de uma outra perspectiva, porque foi ter ido para um campeonato. Quando eu fui para o meu primeiro campeonato, em 2011, lá em Santos, carreguei meus pais, falei, pai, pelo amor de Deus, pai, mãe, não precisa me dar presente de Natal, não precisa me dar presente de aniversário, não precisa me dar nada, só quero ir pro campeonato. Que Aí, da quando eu fui pro hora, velho. campeonato, e aí, tipo, eu conheci o pessoal, conheci Bini, conheci The Kick, acho que Buxan também. Enfim, quando eu conheci todas essas pessoas, pô, assim, me apaixonei pelas pessoas,
por estar ali, por querer competir, por querer estar naquele mesmo nível, pelo menos perto daquelas pessoas. Então aquilo dali me fez me motivar muito e talvez aquele primeiro impulso é o que me leva até hoje a estar aqui com você. Então, por isso que eu gosto, assim, gosto de delegar e gosto de que a pessoa que está ali naquele primeiro campeonato, que ela tenha a mesma experiência, ou pelo menos assim, parecido com o que eu tive quando era na minha época, no meu primeiro campeonato, e que ela possa continuar e possa ver como é legal estar aqui, tá? Porque é legal, é divertido. O que eu sempre falo é isso. Tipo, é divertido, não é por nada demais. Tipo, não é nada além de pura diversão, de poder estar com os amigos, de conhecer pessoas incríveis, assim, e quero proporcionar a outras pessoas também essa mesma coisa que me proporcionaram na época. Por causa disso. Nossa, essa é muito da hora. E acho que assim terminamos aqui, porque já foi uma reflexão muito boa, eu ia falar isso. O que é que você tem para dizer aí para as pessoas que estão hoje em dia no mundo do cubo? Mas acho que essa já foi uma reflexão excelente, né? Talvez assim, só, se for o fechamento agora, tá, para deixar alguma última mensagem aí. Pode deixar. A gente está num momento muito difícil agora, para tudo, né? De vida, para todo mundo, imagino. De saúde, enfim, e a gente está sem campeonato há muito tempo. Então, imagina que a maioria das pessoas, muita gente deve ter aprendido a fazer cubo mágico agora e nunca foi no campeonato, ou então desde que começou nunca teve um campeonato no Brasil, que é um momento único assim na história do cubo mágico. Então o que eu queria dizer assim, isso vai passar, né? Hoje em dia, obviamente, a WCA coloca a saúde de todo mundo acima de qualquer coisa, acima de qualquer campeonato, isso é 100% correto. Mas isso vai passar, então continuem treinando, continuem praticando, continuem apoiando os criadores de conteúdo, as pessoas que fazem vídeo, que fazem post no Instagram, porque nessa hora de pandemia, de quarentena, é basicamente o que a gente tem para se manter unido, para se manter junto, assim, porque a gente não pode estar de fato junto. Então, o trabalho que você tem feito, Suzane, os outros canais de cubo que tem surgindo, que tem aparecido, acho que os 3 anteriores aí que você entrevistou, os 3 tinham canais também bem relevantes, assim. Então, apoiem essas pessoas, mostrem, compartilhem, curtam, comentem aí, porque enquanto vocês continuarem produzindo conteúdo, a comunidade continua viva, e a gente que tinha toda essa comunidade viva por causa dos campeonatos não pode ter mais. Então, vocês têm feito um trabalho assim, muito legal, de fazer as pessoas não desistirem, de fazer as pessoas, quando voltarem aos campeonatos, terem a força de vontade para ir, ter essa vontade de conhecer o pessoal e tal. Nossa, então, muito obrigada, muito da hora. E muito obrigada por participar aqui do Coelho Cast. Espero que você tenha gostado, foi uma conversa muito legal. Bruno é muito amigo meu aqui, então tipo, foi muito legal trazer ele aqui. Eu sabia que ele ia ter muitas coisas legais para contar a gente, ele teve. Então, obrigada por ter aceitado participar aí. E é isto, eu acho. Muito obrigada a todo mundo que assistiu também. Quem estiver assistindo no YouTube, né, amanhã, deixa o like aí no vídeo, não esquece disso. Segue o Bruno lá no Instagram, se você quiser, Bruno. Divulgar seu Instagram, não sei se você quer. Pode seguir. Mandar mensagem, se quiser conversar. Pronto. Bruno FCL _, eu acho. Pronto, aí. Eu sempre uso Bruno FCL, mas algum cara aí usou antes de mim. E aí você tem que botar um underline, sei como é. O meu pessoal também tem hora eu procuro o Instagram dele pra ver se ele já mudou o nome. Eu também faço isso com a pessoa que só tem o Suzane Coelho, mas tá lá, só que tipo, a pessoa não usa, mas tá lá ainda. E inclusive tem um tal de um Bruno Lima delegado lá, tá? Velho, eu ri muito. Quando eu vi, eu tava procurando o Instagram do Bruno, nem lembro pra que foi, acho que foi pra marcar, não lembro pra que foi, mas foi um dia que eu tava fazendo post e tal. Aí eu procurei Bruno Lima e apareceu embaixo Bruno Lima delegado, e é uma conta verificada, sabe? Uma conta grande. Eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Que coincidência. 2 Bruno Limas delegados. Provavelmente não é a mesma função, né? Claro, mas muito da hora. Enfim, muito obrigada por participar, Bruno, de verdade. Foi muito legal. E é isso. Tchau, tchau, galera. Muito obrigada aí a todo mundo que acompanhou, que assistiu, que ficou conversando aí no chat. E a gente se vê no próximo Coelho Cast. E tchau, tchau.